O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. Chegamos, mais um Pódio Enquece na sua TV Diário do Sertão, também no nosso canal no YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação, um encontro que é semanal, toda terça-feira. A gente tem convidados especiais, bate-papos também, né, com pessoas que realmente trazem muitas informações, trazem dicas, trazem opinião, enfim, a gente sempre tem pessoas com histórias interessantes e temas importantes aqui nesta bancada. E hoje eu recebo ela, que é de Guarabira, é advogada. Atualmente vamos tratar de um assunto muito interessante, que é a família, né? Ela, inclusive, está conselheira da OAB Paraíba, procuradora adjunta da Prefeitura do município de Baía da Traição, Elis Frazão, Direito da Família. É o que a gente vai conversar com ela, que inclusive está em João Pessoa desde 2011. Mas quando chegou aqui, me parece que não foi a sua primeira atividade, o exercício do direito. Teve mudança da área criminal para justamente essa área específica do direito da família. A gente vai tratar justamente de divórcio, né, de separação. E, Elis, é uma satisfação enorme tê-la aqui com a gente na nossa bancada, nosso Pódio Enqueste, para a gente trazer informações, tirar dúvidas e conhecer um pouco da sua história guarabirense, toda a família de Guarabira. Isso, boa noite, Berdan. Boa noite a todos que nos escutam. Me sinto muito honrada em estar aqui hoje nesse espaço, né, fornecido por você, exatamente, de Guarabira, filha de seu Hélio, filha de Dona Flávia, irmã de Eline, de Ellen e titia de Melissa. Então, estou aqui hoje para tirar dúvidas, para conversarmos e para tratarmos de temas importantes envolvendo aí o direito de família. Você veio para João Pessoa em 2011, correto? E quando você chegou aqui, já foi para trabalhar, já tinha alguma atividade? Ou você não estava ainda exercendo o direito? Não. Eu passei na universidade para o curso de Direito no ano de 2011, para o segundo semestre. Morava em Guarabira, então ainda teria um prazo aí para aguardar a faculdade começar de 6 meses. E aí eu busquei um trabalho para aguardar essa faculdade começar, foi onde ingressei para trabalhar como vendedora numa loja de vinhos lá em Guarabira. Sim. De Você é muito Cláudia nova, Paulino, né? isso, que me deu essa oportunidade, porque eu não queria justamente passar os 6 meses aguardando sem nada fazer, né? E aí, passados os 6 meses, vim para João Pessoa para iniciar a faculdade, cursei Direito. No momento que cheguei, já busquei oportunidades em escritórios de advocacia para já estagiar na área, porque eu nunca tive dúvidas que eu queria advogar.
Eu nunca fui aquela aluna que queria estudar para concurso, que buscava justamente essa estabilidade no concurso. Eu sempre quis e sempre vim para João Pessoa com o objetivo de advogar. Então, desde o primeiro período, estagiava na área, passei por 3 escritórios de advocacia, Jatobá Advogados, doutor Moisés Mota, a quem tenho bastante gratidão, dentre outras. E então passei a faculdade inteira na área jurídica diretamente. E a partir daí, no ano de 2016, foi quando passei no exame de ordem, ainda no 9º período, e aí pude ingressar, de fato e de direito, nos quadros da Ordem dos Advogados do Brasil. Você começou atuando a partir de 2016. Isso, 2016. Você começou atuando justamente na área criminal. Na área criminal, exatamente. O meu último estágio, a quem eu trabalhava no escritório, era justamente focado na seara criminal. Então, eu trabalhava ativamente nessa área, com participações em audiências de custódia, ingressos em presídios, acompanhamento de réus e etc. E aí já ingressei diretamente na seara criminal, né? Era, de fato, uma advogada criminalista, onde passei aí por uns 3 anos inteiramente ligada a esta área. Nesse período que você passou atuando, teve algum fato, teve alguma situação que realmente você sentiu assim, se sentiu desconfortável? Porque essa área realmente é uma área que Exatamente. às vezes não agrada. Não agrada. E eu nunca me via completa na área criminal. Eu gostava porque eu tinha prática e eu sabia o dia a dia que aquela profissão ela carregava. Então, para mim era mais fácil. Mas eu não me sentia confortável. Eu sempre gostei muito de me arrumar. Eu já ia para a faculdade desde o primeiro período toda arrumada, como se advogada fosse. Então, assim, eu não me sentia confortável em ambientes prisionais, eu não me sentia confortável nesses ambientes. Então, assim, eu estava trabalhando, mas eu não estava inteiramente confortável. É como se eu ainda não tivesse me encaixado, que foi justamente o encaixe que eu encontrei no direito de família. O que fez realmente você optar por essa mudança foi a pandemia? Isso, a pandemia foi uma virada de chave na minha vida, no que concerne essa questão da área de atuação, né? A gente passou por uma pandemia muito forte, muito dramática, e a partir da pandemia, durante esta pandemia, as pessoas passaram a me procurar com problemas ligados ao direito de família, que era por conta da convivência intensa, onde casais passaram a morar, a viver intensamente 24 horas por dia. Então, passaram a ter mais conflitos, passaram a ver mais de perto, digamos assim, a sentir mais de perto o contato e as dificuldades que uma casa, que o dia a dia, que o trabalho carreava, né? E aí passaram a me procurar tanto para reconhecimento de união estável, porque eram casais que teoricamente seriam namorados e estavam morando juntos por conta da pandemia, obrigatoriamente por conta da pandemia, e queriam esse reconhecimento dessa união estável, e muitas vezes o divórcio, por conta justamente dessa convivência intensa. E aí a busca foi enorme, então eu passei a entender a necessidade naquele momento da minha atenção voltada para essa área. Quando eu me doei totalmente a atender esses clientes e a focar nessa seara, eu totalmente me identifiquei. Me identifiquei ao conversar com uma mãe que estava apenas requerendo, digamos assim, que o pai tivesse o dever e a obrigação de visitar o seu filho. Muitos deles ainda precisam de uma ordem judicial para isso, né? De um pai também que quer ver o filho e a mãe não deixa, e a mãe impede. Então, assim, são várias relações que o direito de família aborda, né? Eu digo que eu não atuo só no direito de família. Eu atuo com pessoas que passam por dificuldades em suas vidas e isso não é como se fosse só advogar. É como se eu fosse, de fato, resolver conflitos familiares. Isso fez total diferença no meu dia a dia, na minha carreira e na minha vida. Elis, você inclusive tem aqui no seu Instagram divórcio, guarda e herança.
Isso. São 3 situações, né, que realmente, digamos que 1, 2 e 3, né? Quando vem a situação do divórcio, vem a guarda e, consequentemente, a Como se herança. fosse o início, o Começo meio e o fim, né? Isso. O início, o Meio e meio fim. e o fim. E quando as coisas, elas não são, as relações, elas não são regularizadas, documentadas no início, o fim costuma ser bem pior. Então, assim, às vezes a gente vê um caso de um inventário que poderia ser realizado super fácil, mas a gente tem aquele irmão que não quer concordar, a gente tem aquele sobrinho que não tem nada a ver com a situação, mas ele quer impedir que o inventário seja resolvido. Tem Então, assim, inventários são que duram várias. décadas. Sim, com toda a segurança. Quanto maior o conflito, maior o tempo. E assim, eu costumo dizer que eu incentivo o máximo de acordo possível. Os meus clientes sabem, eu sou do acordo. Principalmente quando se trata de divórcio, de guarda e de alimentos. Eu evito ao máximo o conflito, por entender que eu preciso que uma mãe e um pai, ela consiga ter uma relação saudável para poder criar aquele filho de uma maneira digna. Porque assim, é uma das frases que eu mais digo lá no escritório. As crianças só podem ser crianças quando os pais forem adultos. Quando a gente vai para o embate, quando a gente vai para o conflito, quando a gente vai para a briga, só quem perde é a criança. Então, assim... Que, na verdade, não tem nada a ver. Que, na verdade, não tem nada a ver. Exatamente. É o pai que acha que a mãe está pedindo uma pensão por vingança, quando, na verdade, é o pai que deixa de pagar a pensão para se vingar da mãe. Mas pensão alimentícia não paga, hoje na cadeia. Exatamente. Tá mais do que certo. Com as 3 últimas, né, os 3 últimos vencimentos da pensão, sem o pagamento, já cabe o rito aí da prisão. A gente tem 2 ritos para seguir por esse caminho. O da prisão, que é justamente quando a gente tem as 3 últimas parcelas em aberto, vai por esse rito. Quando são mais parcelas, quando o débito é de tempo, digamos assim, tem mães que demoram para executar o genitor, né? Aí a gente vai por outro rito, que é o rito da execução normal, sem ser pelo caminho da prisão. Bom, eu estou vendo aqui no seu Instagram, e vou me basear também por ele para algumas colocações e relembrar, né, na verdade. Por exemplo, eu estou vendo aqui uma pergunta que ficou, né? Sair de casa após briga, você perde seus direitos? Não. Tanto o marido como a esposa. Exatamente, serve para ambos. Não perde os seus direitos, né? O direito, ele está ali estabelecido no regime de bens que você vai escolher para o seu casamento. Então, se você está passando por uma situação e você precisa sair de casa, o importante é fazer o quê? Documentar, fazer um boletim de ocorrência, registrar o ocorrido, documentar o porquê, o motivo pelo qual você está saindo, porque assim, a única diferença que vai existir é justamente a posse provisória do imóvel, que quem vai ficar no imóvel vai ter a posse provisória, o pagamento das contas, né, e a possível guarda das crianças, mas o direito não se perde. Nós estamos conversando com Elis Frazão, advogada, direito da família, procuradora adjunta do município de Baía da Traição, e a gente também vai falar também daqui a pouco sobre a atuação dela no conselho, né, conselheira da OAB, questão está na Primeira Câmara. Primeira Câmara. Bom, daqui a pouco então. E para você que está chegando agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, abraçado a você, telespectador da TV Diário do Sertão, Direito da Família. Outra colocação que eu estou vendo aqui, essa questão de doação de imóveis, né? Às vezes existem manobras, né? Onde, para não deixar para herdeiro também, aí as pessoas às vezes trabalham com a doação, né? Tipo aqui, eu estou vendo aqui o caso do ator Estênio Garcia, né, que fez a doação, manteve o usufruto vitalício, ou seja, o direito de usar o imóvel e receber os aluguéis. Sem a autorização dele, ninguém pode dispor do bem. Então... E agora estão numa disputa judicial gritante, né? Ele e as filhas, justamente por isso. Ele deu ainda quando elas eram crianças esse imóvel em doação, e só que com usufruto vitalício, ou seja, enquanto ele vive e estiver, ele tem tanto o direito de morar no imóvel, quanto o direito de receber os aluguéis caso o imóvel seja alugado. E as filhas agora estão querendo? Não, as filhas alugaram o imóvel, ele não tem contato, né, mais com essas filhas.
Ele está passando por situações financeiras bem drásticas, ele está vivendo de R$ 7.000, comprovado aí na reportagem que a gente pôde assistir, que foi ao ar na TV. E as filhas não querem que ele tenha, digamos assim, nenhum direito sobre o imóvel. Então, está aí na disputa judicial porque ele está requerendo a quantia de 2,5 milhões, que é dos aluguéis devidos desde 2009. Heloísa, perdão, na Procuradoria Adjunta de Baía da Traição, né, é um município que eu quero conhecer um pouquinho do município. O município tem muita essa área indígena também, né? Isso, exatamente. Existem muitas lá, né, pela área indígena e tal. Existem conflitos também por lá muitos conflitos, a gente tem aí muitos conflitos, mas é uma cidade que vem crescendo de maneira visivelmente brilhante, sabe? A Baía da Traição, eu digo que hoje ela se encontra verdadeiramente no nosso mapa. Nos últimos 8 anos aí, com as mudanças, principalmente turísticas, que aconteceram na nossa cidade, a Baía da Traição está... Quem foi a Baía da Traição há 10 anos atrás e foi agora, ela está completamente irreconhecível, positivamente falando. Tiveram vários avanços. A gente tem, de fato, aí um trabalho que vem sendo realizado de maneira excelente. Voltando ainda ao caso do Estênio, eu estou vendo outra publicação sua, onde você fala justamente de colocar a casa no nome do seu filho, sem planejamento, pode gerar prejuízos futuros. Esse é um já, né, do Estênio, né? Exatamente. Também a questão do usufruto vitalício, né? Enfim, então, às vezes as pessoas, a gente sabe perfeitamente que há casos justamente até para driblarem outras situações, de uma forma que eu digo de segurar, principalmente de assegurar a vontade da pessoa que é detentora, que é dona daquele patrimônio, que é o que eu sempre recomendo e eu acho algo muito válido e genuíno, que é a lavratura do testamento, né? O testamento, a gente sabe que a lei assegura o direito, mas o testamento, ele assegura a sua vontade. E um caso que trouxe bastante veracidade e trouxe robustez ao tema foi a questão do testamento do Zagallo, né? Não sei se você teve conhecimento, mas o testamento dele trouxe bastante polêmica, porque ele deixou 50% da sua parte disponível para o seu filho mais novo. Então, assim, a gente tem, né, 50% da nossa parte disponível, que a gente pode deixar para quem a gente quiser, e 50% obrigatoriamente são para os herdeiros necessários. Então, deixando 50% para o seu filho mais novo, ele deixou para ele 62,5% e para os demais 12,5%. Então, aí os filhos mais velhos entraram na justiça para tentar anular o testamento, informando que ele não estaria lúcido. Mas a tabeliã, no momento do testamento, gravou um vídeo que mostrou a sua total lucidez. Inclusive, uma parte bem importante e bem interessante do vídeo é quando ela erra o nome do filho que ele ia deixar, a herança, para testar justamente a sua lucidez, e ele a corrige de imediato. Não é esse. Eu quero deixar os meus 50% para esse aqui, que é o mais novo. Ele corrigiu ela de imediato, então assim, ficou muito claro e cristalino, como a luz do dia, que ele queria beneficiar com os 50% da sua parte disponível o seu filho mais novo. Então, assim, eu acho o testamento de uma validade imensa, justamente por assegurar a vontade daquela pessoa que construiu aquele patrimônio. E aí a segurança do vídeo, e acho que hoje em dia também o pessoal está fazendo muito isso, né? Sempre agrega vídeos, prova documental, para poder justamente, em um caso como esse, eu acho que aí é uma prova real, né, bem transparente da decisão. Como você falou, eu construí ao longo da minha vida o meu patrimônio dentro do meu trabalho, do meu suor, fruto realmente. Nada mais justo do que quero deixar para quem você quiser. Quem quiser, né? Aí chega filhos, não vou botar nem filhos, mas chega sobrinhos, parentes lá, que aparecem somente na hora. Tem muito caso assim, né? Muito. Parente pula de paraquedas, titia, eu te amo, né? Na hora que tá lá o velório. A pessoa tá idosa, já está de cama, aí chega para dizer que vai cuidar. Os aí vai ficar na de sua plantão. casa. Eu vou ficar na sua casa cuidando da senhora.
Isso aí. Entendeu? Exatamente, essa situação. Eu tenho um parente que está idosa ali e eu chego malandramente para cuidar. Para na frente tentar usufruir. Como é que funciona essa logística de Mas aí direito? os herdeiros necessários, eles têm, né, a total prioridade. Então, se essa pessoa não for filha, não estiver de fato na linha dos herdeiros necessários, ela nada vai ter direito, né? A não ser que essa pessoa que está idosa tenha feito uma doação, por exemplo, eu doei esta casa para a pessoa que estava cuidando de mim, e essa casa esteja na cota dos 50% da sua parte disponível. Aí essa pessoa vai ser beneficiada. Estando dentro da parte disponível e sendo da vontade daquela pessoa que está doente, que está acamada, beneficiar aquela pessoa, ela pode dispor tranquilamente. O que não pode é ultrapassar, né, os caminhos legais, ultrapassar a linha que a lei permite e passar por cima dos herdeiros necessários, que é justamente os filhos, a esposa, o esposo. Isso. O intervalo, você que fique ligado, acompanha a gente. Direito da família é o tema deste nosso bate-papo com Elis Frazão, advogada, e a gente volta daqui a pouco e você não sai daí. O Sertão agora é notícia. TV Diário do Sertão. Ei, você aí! Já pensou sua marca bombando nas ruas e nos lugares onde todo mundo passa? Com os painéis de LED do portal Mídia PB, sua publicidade não passa despercebida. Ela brilha. É imagem, é movimento, é impacto de verdade. Chega de ficar apagado. Vem ser destaque. Portal Mídia LED. Sua marca em evidência sempre. 83-981947881. De volta no nosso Pódio Incast, aqui do Estúdio Incast, direto de João Pessoa, capital de todos os paraibanos, e conversando hoje com a guarabirense Elis Frazão, advogada. Direito da família é o tema desse nosso bate-papo, nesse segundo bloco. Só lembrar que a gente tem esse encontro toda semana, toda terça, a partir das 20 horas. Canal do YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação e da TV Diário do Sertão. Paraíba, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, vários estados acompanham a gente agora. Sejam todos bem-vindos e abraçados, e fiquem sempre em sintonia. Acompanhem sempre essa programação que traz não só esse bate-papo, mas a gente sabe que a TV Diário tem uma programação vasta de jornalismo, de música, de cultura, de entretenimento, tá bom? TV Diário do Sertão, quero agradecer mais uma vez aos sempre parceiros, José Dias Neto, Peterson Santos, e, claro, a Fernanda, que está sempre nos recebendo muito bem na hora da chegada do nosso Pódio Incast. Elis Frazão, você com certeza tem casos que chamaram mais atenção nesses últimos anos atuando. Repito, para você que chegou agora, Elis atuava no direito criminal até a pandemia e aí viu essa necessidade de atuar no direito da família, e tem tido casos que realmente podem até citar até mais de um,
dos que você tem atuado, tem escritório em Guarabira, atende também em outros estados, ela não para, está 24 horas no ar. A gente está aí nacionalmente, né, ativo, tendo a oportunidade de atender clientes aí em todo o Brasil, através das redes sociais e com atendimentos virtuais e parceiros aí por todos os estados. Isso, eu tenho um escritório em Guarabira, onde atuo com a doutora Heloísa, doutora Natália, doutora Heloísa, advogada previdenciarista, doutora Natália também, advogada e especializada na parte de registro de marca. Então, assim, a gente vai se complementando, né? E, de fato, casos que me chamam a atenção. Importante, registro de marca. Isso. A gente Nós temos tem... marca registrada. Já está registrada, é bom saber. Temos o nosso prêmio de destaque, está ali, ó. A doutora Natália está aí. Ativa aí nessa área e a gente consegue fazer esse trabalho também. O registro de marca, eu só abrindo aqui antes que você fale desses casos, mas é muito importante porque eu tive uma experiência própria quando a gente criou lá em 2015 o Prêmio de Destaque e aí a gente teve dificuldade depois com a parceria que nós tínhamos, enfim, eu tive que realmente cuidar em registrar a marca porque poderia ter chegado a uma situação até mais séria. Então, nós registramos a marca, registramos a logomarca, a identidade visual. E é muito importante, porque às vezes a gente via essa história de registro de marca no INPI como algo que só para grandes marcas, grandes empresas. E hoje as pequenas estão sendo atingidas, né? A gente teve clientes que teve seu Instagram desativado, bloqueado pela plataforma por conta de uma denúncia, né, de uma empresa que já tinha um registro e aí você estava usando aquele nome e aí fez a denúncia, o Instagram, e aí já chega para a gente um caso mais problemático de se resolver, né? Então, por isso que é bom fazer logo esse registro. E a gente tem... Antes. Você citou um fato interessante do Instagram. Meses atrás, um amigo meu me mandou um Instagram SN1. A mesma, inclusive o cara fez com a nossa logo. Lá no Instagram, ele disse, estão usando aqui em Souza. Eu disse, como assim? Porque o SN1 é o nosso site de notícias, inclusive registrado também. Olha aí. E aí eu tentei comunicação com o Instagram desse cara, ele disse que tinha sido um equívoco e tal, mas o cara vinha usando tudo da gente. Né? Inclusive a identidade visual, não, nada. Foi cara de pau mesmo. Consciente. Aí ele disse, não, meu sobrinho, não sei o quê, mas aí, graças a Deus, eu digo, olha, nós temos a marca registrada, se você não não retirar, a gente vai tomar outras providências. Tá vendo como é bom esse contato prévio? Imaginou o desgaste de primeiro ir para o judiciário para depois tentar resolver extrajudicialmente a situação? Então, ele sentiu que não fazia sentido ele estar brigando com uma coisa, digamos, legal, e ele totalmente ilegal e imoral, né? Então, hoje a gente tem, graças a Deus, tanto o Enquest, o Pod, o estúdio, o site, tudo registrado e patenteado para não ter esses problemas. E fica a dica, né? Procurar a doutora Heloísa. Doutora Heloísa e doutora Natália, exatamente. Mas vamos falar dos seus casos. Sim, os mais importantes, que mais chamaram a atenção. Como eu te disse, nessa área de direito de família, eu digo que todo caso ele é de alta importância, né? A gente está lidando com vidas, a gente está lidando ali com rotina de famílias. E a gente teve 2 casos recentes que foram de uma importância gritante. O primeiro deles, eu tinha uma mãe no Rio Grande do Norte, numa cidade bem pequenininha, aliás, um distrito da cidade de Parnamirim, humilde, com seu filhinho de 5 anos, filho de um grande agropecuarista do Mato Grosso, que tinha um contato com esse filho nas férias escolares, tá? Pagava pensão regularmente, nas férias escolares, o filho ia para o Mato Grosso, né? E o que é que acontece? O pai sempre queria ficar com o filho. Então, toda vez, quando chegava as férias que a criança ia, ele mandava passagem, ele ficava atormentando psicologicamente a mãe, dizendo, ele vai ficar aqui, eu não vou mandar ele de volta. E assim, esse casal, eles se separaram em meados de, digamos assim, 2021. Ela saiu do Mato Grosso para cá e não houve qualquer processo de regulamentação de guarda, de nada. Ou seja, aquela mãe, ela não tinha sequer a guarda do filho, mesmo o filho já com 5 anos de idade. Então, toda vez que o filho estava lá de férias, ficava aquela angústia, porque ele ficava dizendo que não iria mandar a criança de volta. Então, chegando o mês de dezembro,
as férias escolares se aproximando, e aí ela já estava temendo começar novamente essa dor, né? E ele mandou a passagem, disse que já estava no Rio Grande do Norte a passeio, o genitor, com a passagem comprada do menor e que dessa vez iria levar o filho de vez, porque lá ele tinha mais condições, ele tinha como cuidar melhor do filho e ela não tinha condições de cuidar dele. Então essa mãe me procurou através da doutora Caroline Loren, que é minha parceira, advogada criminalista, e a gente tinha ali, a passagem estava comprada para o dia 17 e a gente estava em dia 5 de dezembro. Então a gente correu com essa ação para conseguir uma liminar de quê? Uma liminar para ela ter a guarda da criança, porque nem sequer a guarda estava estabelecida daquela criança. Então, o pedido era a guarda provisória para a mãe, regulamentar a guarda para ser guarda compartilhada e o mais precioso, garantir que a criança só saísse do Rio Grande do Norte para passar as férias com o pai quando ele comprovasse no processo que a passagem de regresso estava comprada e se comprometesse em juízo em devolver a criança, sob pena de busca e apreensão do próprio juízo, certo? Então a gente entrou com essa ação e correu para despachar essa liminar com o juiz. E aquela mãe todo dia no WhatsApp desesperada, e aí, doutora, porque o dela dizia, ele é rico, ele é milionário, ele vai conseguir, quando a criança chegar lá, ele vai entrar com a ação e eu não vou ter mais meu filho de volta. E aí, no dia 10 de dezembro, saiu a decisão liminar, a juíza concordando e deferindo todos os pedidos liminares formulados, que era justamente definir a guarda provisória para a genitora, a guarda compartilhada para ambos os pais e que o genitor só levasse a criança após comprovar nos autos, através de advogado constituído, que a criança estava com a passagem de regresso comprada, sob pena de aplicação de multa diária e de busca e apreensão. Então, assim foi feito. A criança foi, o genitor constituiu o advogado nos autos, a gente pediu a intimação do genitor pelo WhatsApp para ser mais rápido, que agora a gente pode ter essa prerrogativa da intimação pelo WhatsApp, tá? De imediato, quando saiu a liminar, o oficial de justiça o intimou pelo WhatsApp com parecer favorável do Ministério Público, porque antes, qualquer processo que envolva menor, a gente precisa do parecer do promotor de justiça antes do juiz decidir. Então, o juiz enviou o processo para o promotor de justiça, o promotor de justiça concordou, o juiz concordou, foi intimado, juntou nos autos a passagem de regresso. E o que é que acontece? Essa foi uma medida liminar que a gente entrou que acabou que resolveu a vida dela inteira. Depois disso, o filho retornou e foi marcada uma audiência de conciliação para resolver o processo como um todo, até porque a gente estava falando de uma liminar, né? E aí, na audiência, a gente teve o aumento da pensão, conseguiu aumentar a pensão para ela. Porque ele tinha recursos, tinha recursos, tinha condições, agropecuarista famoso, dono de fazendas e etc. Então, a gente conseguiu aumentar a pensão. Essa criança poderia não voltar mais. Não voltar mais. E era o receio da mãe, porque assim, para você ter uma ideia, quando essa criança chegasse lá, qual era o objetivo dele? Ele entrava com a ação, já estava com a criança e conseguia a guarda provisória. Então, daqui que a gente aqui na Paraíba revertesse, você entendeu? Verdade. Então, assim, foi muito importante. E na audiência, eu fiz um acordo com o advogado dele, a presença das partes. E agora a criança só vai com a passagem de ida e volta já comprada. Todas as férias escolares vai passar com o pai, sim. Até porque eu deixei claro na petição inicial, o intuito aqui não é impedir o acesso do genitor, é apenas resguardar o direito de regresso da criança para o lar materno. E a gente conseguiu, tá? Então, aquela mãe literalmente morava só ela e a criança, tudo para ela era aquela criança. Então, assim, foi muito gratificante esse processo. E logo em seguida, o escritório se deparou com um caso também bem grave, dessa vez com uma criança autista, residia com a genitora aqui em João Pessoa e com o padrasto. E finais de semanas, ela iria passar com o genitor. Passava a semana com a mãe e o padrasto. Final de semana, o pai vinha para a escola, que João Pessoa pegava na escola e devolvia na segunda na escola. Então, o que é que acontece? A criança autista, com uma fala lenta, com uma fala mais, digamos assim, com uma certa dificuldade, mas o pai sempre notava que ela chegava com umas manchinhas pelo corpo. O pai? O pai. Quando final de semana, ele sempre estava com alguma coisa. E uma das últimas vezes que o pai foi pegá-lo na escola, o diretor o chamou. O diretor disse: seu fulano,
eu noto uma coisa. Toda segunda-feira, fulaninho chega chorando na escola, porque teoricamente é o dia de voltar para a casa da mãe. E na sexta-feira ele chega eufórico, porque é o dia de ir para a casa do pai. Então, assim, isso despertou mais ainda aquele sentimento de medo de que pudesse estar acontecendo alguma coisa com o filho. E aí ele deixou um celular com o filho. Ele deixou um celular. E no outro final de semana, quando ele veio buscar o filho, ele foi pegar o celular e achou um vídeo no celular, a mãe humilhando ele, dizendo, seu autista, não sei o que, humilhando, agredindo juntamente com o padrasto. Então, de imediato, ele foi até a delegacia. Eu até narrei esse fato e esse caso no meu Instagram, tem um vídeo específico sobre esse caso. E ele foi até a delegacia e a partir do laudo pericial foi constatado inúmeras lesões e lesões recorrentes de períodos diferentes no corpo da criança, ou seja, ela já vinha sendo agredida, tá? A partir desse laudo, quando a delegada a delegada já ordenou, né, através do Poder Judiciário, a medida protetiva para que a mãe não pudesse se aproximar do filho, e a criança estava na escola nesse dia. E ele estava lá no interior quando saiu a decisão e ele ligou para mim e disse, doutora, ele trabalha na prefeitura, ele disse, doutora, de uma cidade bem pequenininha, e ele, doutora, saiu a decisão, meu filho está na escola, ele não pode voltar para casa da mãe, porque se ele voltar, a mãe vai saber dessa decisão e vai impedir que eu o pegue. Então eu saí daqui do escritório, fui para a escola, entrei em contato com o diretor, peguei essa criança e fui entregar para o pai. Porque, assim, o objetivo era tirar aquela criança daquele ambiente de agressão. A partir do momento que a gente conseguiu tirar ela do perigo e ela estava no seio da casa do genitor, mediante a decisão judicial, eu entrei civilmente, né, junto à vara de família, com a ação de alteração de guarda. Porque a guarda era da mãe. Mas a gente precisava agora que, por conta desse fato criminal, a guarda fosse alterada e fosse para o genitor. Então, de imediato, ingressei com essa ação de mudança de guarda com o pedido de tutela de urgência, com o pedido liminar de urgência, que foi deferido de pronto, porque assim, a gente tinha o boletim de ocorrência, a gente tinha um laudo pericial, a gente tinha um relatório da escola, onde o diretor confirmou tudo que tinha dito, e ainda o estudo do centro de autismo que ele frequentava aqui em João Pessoa. Então, a juíza, com o parecer do Ministério Público, de imediato fez a alteração, ordenou a alteração de guarda provisória para o genitor e hoje essa criança está com o pai. O processo ainda está tramitando, mas assim, liminarmente já lhe foi garantido o direito de aguardar o processo sã e salvo, né? Então, assim, está na casa do pai, já está em tratamento nessa cidade, continuou o tratamento de autismo agora nessa cidade que o pai reside. Então, assim, foram 2 vitórias nesses últimos meses, que foi muito importante justamente por ter salvado essas crianças e essas famílias. Tanto a mãe no primeiro caso, que não teve a perca do seu filho ali, né? Quanto esse segundo que conseguiu proteger aí a sua filha, o seu filho e agora ambos em segurança. E isso é o direito de família, né? Você usou um tema importante, segurança, né? Então hoje a gente sabe perfeitamente que, infelizmente, pode partir do pai ou da mãe, maus tratos, enfim, com a criança autista, né? Exatamente. Infelizmente. E assim, ele era tão inocente porque ele estava feliz no vídeo. Ele filmava as agressões, mas ele estava aparentemente feliz, achando engraçado. Pior de tudo foi ver essas imagens, mas no final tudo dá certo. Vamos falar da sua atuação como conselheira da OAB. Como é que funciona a primeira Câmara? A primeira qual Câmara... a responsabilidade, quais são Isso, ela é as responsável, missões? a gente recebe os requerimentos de inscrições dos candidatos que são aprovados no exame da ordem, né? A gente sabe que não é apenas passar na prova. Você passa na prova e recebe a carteira. Não é assim. Você só é advogado depois que você preste o juramento e recebe a carteira na solenidade. Então, assim, na primeira Câmara a gente tem sessões aí uma vez no mês, a gente chega a julgar 180, 200 processos na sessão.
E a gente averigua justamente o quê? Se aquela pessoa que passou na prova cumpre os demais requisitos, ou seja, não possui uma atividade incompatível com a advocacia, se ela juntou toda a documentação correta, se o diploma está lá, se os documentos pessoais estão lá, todos os requisitos formais e legais para que essa pessoa, enfim, após o deferimento da primeira Câmara, seja marcada a solenidade de entrega de carteira e após prestar o juramento, essa pessoa, ela seja de fato advogada. E é importante tratar esse tema, meu amigo, porque a gente vê alguns casos que causa uma certa, eu digo, eu quero acreditar que na verdade essa pessoa tá agindo assim porque não sabia. Porque assim, a pessoa passa na prova da OAB e eu deixo sempre essa observação nas palestras que eu dou sobre o tema e já muda lá no Instagram para advogado. Aí quando chega pra gente julgar, a gente analisar aquele requerimento, tá no Instagram a pessoa já se intitulando como advogado. E isso é o quê? Exercício irregular da profissão. Você só é advogado quando você recebe sua carteirinha. Então, assim, a gente tem muito cuidado com as informações que a gente publica, com as informações que a gente coloca na nossa bio do Instagram, né? Porque, como eu disse... É a vaidade, né? Exatamente. Não, assim, quase advogado, alguma coisa assim, mas assim... Teve um caso da pessoa já colocar lá agenda aberta para atendimentos no Instagram. E a gente sabe também que essa questão que infelizmente ainda acontece, né? No tocante a mídias, né? Uhum. Né? Está aqui trazendo temas como a gente está trazendo, é claro que dá uma visibilidade a você, mas é diferente de pessoas que trabalham explicitamente com publicidade e isso é proibido dentro da temas ordem. Relevantes e passando informações para a população, de certa forma, um esclarecimento geral sobre o tema, né? Então, assim, é um trabalho importante e a população precisa estar esclarecida e saber, de fato, os seus direitos. Mas há essa proibição, né? Há a proibição justamente do excesso, né? A gente vê casos aí de advogados que colocam o nome em ônibus. Eu já vi casos, a gente já viu jurisprudências nos tribunais de éticas das demais OAB com tais casos, né? De outdoor, de placa. E a gente sabe que isso aí tudo é a mercantilização da advocacia. Você fazer a sua mídia, a sua mídia dentro dos parâmetros legais do nosso código de ética, ela não é ilegal. O que é ilegal é você mercantilizar a sua advocacia, né? Eu tô vendo a questão aqui, voltando à criança, um vídeo seu que você fala justamente de uma dúvida que muita gente acredita que crianças a partir dos 12 anos podem decidir tudo sozinha. E isso realmente depende, né? A lei assegura esse direito, mas de ser ouvido em audiência. Isso, justamente. E a lei garante, né, que a partir dos 12 anos o menor ele tem o direito de ser ouvido em audiência. Mas eu deixo claro que o direito de ser ouvido não é o que ele falar que vai ser decidido. Quem decide é o juiz, né? A partir também da escuta do Ministério Público. Então a gente pode pedir a escuta daquela criança, né? Que pode ser levado em consideração, sim, claro. Mas quem decide é o juiz. Essa aqui é interessante, é polêmica, viu? DNA, né? A gente faz o exame de DNA e aí a criança já está lá registrada no nome do meu operador, Manuel Cabral. E aí quando faz o DNA, Manuel Cabral não é o pai. Exatamente. E aí é onde a gente se questiona. E aí, você teve relação você teve a relação, digamos assim, de afeto com aquela criança, você conviveu com aquela criança, você estava ali construindo aquele papel de pai, exercendo o papel de pai. A jurisprudência, ela diz que aí você não vai mais poder tirar o nome da certidão, né, de nascimento, vai ficar e vai permanecer, porque já foi criado um laço afetivo com aquela criança. Não é justo que, por conta do exame, por conta, né, dessa questão do exame, seja ali quebrado aquele vínculo, né? E aí tem pais que são favoráveis e tem pais que são contra esse informativo.
Mas aí não é permitido retirar, mesmo que o pai... Não, a gente sabe que assim, cada caso é um caso. O que é que o juiz vai ver? Qual a relação que aquele pai tinha com aquela criança? Ah, aquele pai nunca teve contato com a criança, ele de fato só tinha um nome. Aí é outra história. Ele não tem aquele laço, ele não tem aquele convívio, ele não tem aquele afago, o dia a dia, o papel verdadeiro de pai, né? Porque a gente sabe Mas se ele existe estava o enganado. genitor, e existe o genitor e existe o pai. Mas se ele aconteceu que ele ficou enganado, Ele foi mesmo tava enganado, sem mas a acreditar. criança nada tem a ver. Nada tem a ver. Nada tem a ver. Então, a justiça ela vai olhar a parte mais vulnerável da relação. E, nesse caso, a parte mais vulnerável é a criança. Agora, sim, nada impede que fique o nome de dois pais, né? Hoje em dia é possível ter justamente essa questão da multiparentalidade, né? 2 pais, 2 mães, na certidão de nascimento é possível sim. Falando em certidão de nascimento, você já encarou, já teve alguma situação de mudança de nome, de mudança de sexo na certidão? Não, a gente iria ingressar com essa ação de mudança justamente e fazer a troca do pai biológico para o padrasto. Mas aí no meio do caminho aí a mãe desistiu. Então a gente acabou que não chegou à conclusão, não chegou a concluir, né? Mas já teve aí essa tentativa de mudança, sim. Eu estou vendo aqui também, para a gente já encerrando esse nosso bate-papo, essa questão, olha, mesmo sem ser mãe da criança, a atual companheira pode ter seus bens penhorados por dívidas do companheiro com a pensão, ou seja, eu não paguei a pensão, mas os bens da companheira também podem entrar no bolo só? Sim, pode sim. Isso acontece quando o casal ali ele vive, né, em união estável ou casamento em comunhão parcial de bens. E aí, se o patrimônio daquele genitor devedor de pensão alimentícia estiver interligado com o da madrasta, sim, ela pode sim pagar aí essa dívida de pensão do companheiro, sem dúvidas. Elis Frazão, obrigado por estar com a gente. Saiba que esse espaço aqui está à disposição. Você ainda tem aí 5 minutos para a gente concluir, para acrescentar algo desse nosso bate-papo. Quero dizer que foi muito importante. A gente tem muita coisa ainda aqui para conversar, até outros temas que também a gente pode trazer com as suas colegas de escritórios espalhados por aí, porque acho que, como você falou minutos atrás, a gente está prestando um serviço e a função do nosso podcast também é essa, de prestar serviço, de trazer informações, de dirimir dúvidas, enfim. Fique à vontade. Isso, e eu digo sempre que a advocacia ela não se constrói sozinha, né? E eu ando aí carreada de grandes advogados, ladeada de grandes advogados. Eu atuo exclusivamente hoje na área de direito de família, mas eu conto com advogados parceiros de todas as áreas. Eu conto aqui no meu espaço do escritório, né, com meu sócio, que é o Dr. Fred, que fica à frente da parte trabalhista do escritório, o Dr. Bismarck, que também atua aí em diversas áreas do direito. Então, eu tenho a doutora Laura Lopes, que fica à frente de toda a parte criminal, juntamente com a doutora Caroline Loren. A gente pode contar com o suporte aí de grandes advogados para juntos podermos, né, abarcar toda a necessidade daquele cliente que chega ao nosso escritório muitas vezes com um problema, mas a partir de uma conversa a gente consegue identificar vários outros que podem ser evitados. Então, é por isso que é importante você sempre, né, buscar conhecimento, principalmente quando a gente fala de direito de família, de herança, quando a gente fala de casamento, de regime de bens, porque eu vejo muito casamento de muitos anos, de muito amor, de muita luta, de muita batalha de construção de patrimônio juntos, acabar em uma disputa judicial, justamente por falta de planejamento. Então é muito importante aí ter todo esse cuidado prévio, né? Então é isso, eu estou à disposição, à inteira disposição, sempre que tivermos aí decisões atualizadas do direito de família, eu me comprometo em me fazer presente aqui nesse espaço e estarei aqui ao lado, né, para a gente poder aí prestar esse serviço para a sociedade da melhor maneira possível. Obrigado a você mais uma vez, telespectador da TV Diário do Sertão.
mais um Pódio em Cast, terça-feira que vem. Canal do YouTube do Grupo Atlântico de Comunicação. E a gente só tem a agradecer a Elis Frazão por esse bate-papo. E sigam na programação normal da nossa TV Diário.